Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro. Você está no canal Gle Ribeiro, música, geografia, natureza, sociedade e muito mais. O vídeo de hoje é para pessoas que, assim como eu, têm mais de 20 e menos de 30 anos, pessoas que passam pelos mesmos sintomas, eu diria, que é o quê? Querer fazer coisas de jovem e de adulto ao mesmo tempo, né? Às vezes está ali na internet, à noite, pesquisando nos sites de compra, querendo comprar um skate e um carro ao mesmo tempo, querendo comprar, vai no mercado, quer comprar um sorvete, mas tem que comprar produto de limpeza. Não é verdade? Já não tem mais aquela pira, aquele saco para ir para rolê infinito, entendeu? Ir para balada de ônibus, tomar catuaba quente, mas também não quer ficar na praça tomando um chimarrãozinho, jogando um dominózinho. E aquela coisa, né? O ciclo social fica meio instável. Tem amigos com 18 anos, amigos com 40. As constituições familiares são diferentes. Alguns da nossa faixa etária moram com os pais, outros moram sozinhos, dividem casa com uma, duas pessoas ou uma república grande, ou já estão constituindo família, estão tendo o primeiro filho, né, casando, enfim. Diferentes formas de família, é claro. Acima de tudo, a nossa geração tem focado em resolver muitos problemas do passado, não é mesmo? Então, se você, assim como eu, está aí nesse limbo de idade, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos refletir sobre isso. Então, nossa geração, basicamente está resolvendo problemas lá do passado, coisas que a antiga geração talvez não teve tempo de cuidar ou até mesmo talvez não priorizou, digamos assim. E a nossa geração vem lidando com essas questões de maneira, de certa forma, mais racional, então, né? Na nossa atualidade, no nosso tempo, viemos tentando resolver esses paradigmas, tentando ser pessoas menos preconceituosas, menos intolerantes, tentando lidar com traumas, lidar com relações familiares, profissionais, relações de amizade menos problemáticas, menos invasivas e abusivas, por que não? Nós estamos, então, numa era de tentativa de resolução desses conflitos e de novos espaços para que mais pessoas consigam circular por espaços diferentes na sociedade, né? Como dizem atualmente em algumas páginas de internet, né? Como diz, o gay não volta para o armário, o negro não volta para a senzala, a mulher não volta para a cozinha, né? Então, sobretudo esses grupos sociais, eu não gosto de falar grupos sociais, né? Sobretudo essas pessoas que passavam no passado, essas pessoas que viviam opressões e ainda vivem, estão cada vez mais na busca de, obviamente, deixar de viver essas opressões e de circular mais livremente pela sociedade, né? E nossa geração, por vezes, é retratada na mídia ou até mesmo nas conversas por aplicativo de mensagem, né, nos zaps aí pelo Brasil, por vezes é tratada como uma geração canguru, geração Nutella, geração um monte de coisa, muitas vezes por pessoas que já estão mais à frente, né, que já estão mais velhas e falam isso sobre a nossa geração. Mas é necessário que nós tenhamos controle da nossa história, né? Que nós vivenciamos a nossa época e escrevemos a nossa história ao vivo, né? Vamos vivendo e escrevendo a história e fazendo, de certa forma, as análises sobre essa história que está sendo escrita em tempo real, e que a gente tenha capacidade, então, de viver a nossa própria história e contar a nossa própria história, né? Nós vivemos em uma era onde a gente luta para ter menos preconceito, para ter mais autonomia de circulação social e, de certa forma, vivemos também combatendo paradigmas históricos e de que, de certa forma, hoje em dia estão muito mais fortes, né? Na nossa era, eu brinco que antigamente para ser bem sucedido profissionalmente não precisava ser bonito, não precisava ser educado, né? Hoje nós estamos numa era onde a gente está sempre em contato com as redes sociais, né? Nós vamos ampliando o nosso ciclo social, então a gente está sempre, de certa forma, todos nós somos famosos, digamos assim, então nós sempre temos compromissos sociais. Então, para a gente ser bem sucedido, não só profissionalmente, mas bem sucedido na
na vida como um todo, a gente está sempre cuidando da nossa imagem, sempre cuidando das coisas que a gente pensa, que a gente fala, das coisas que a gente faz. A gente cuida do nosso consumo, a gente cuida da nossa performance em todas as outras nossas áreas, até mesmo no nosso lazer, conforme eu falei aqui no canal, no vídeo sobre síndrome de alta performance. Isso está muito ligado com a nossa geração. A nossa geração quer ter alta performance em tudo que faz e está sempre cuidando para melhorar tudo o que está fazendo, e nem sempre isso é bom. Às vezes a gente trava porque fica tentando melhorar tudo, não é mesmo? E por isso que por vezes, é injusto chamar de geração canguru, porque nós estamos lidando com padrões utópicos de beleza, de consumo e até mesmo de sociabilidade. Em relação a padrão de consumo, por exemplo, falar que mais Florianópolis, mas eu imagino que isso se aplica a praticamente todas as capitais do Brasil. Mas aqui em Florianópolis, há cerca de 30 anos atrás, era necessário cerca de 10 a 15 salários mínimos para se adquirir um terreno de 300 metros quadrados perto da praia, para construir a sua moradia. Hoje, uma terra nessa mesma metragem, ela custa cerca de 350 salários mínimos. Então, um cidadão que ingressa no mercado de trabalho há poucos anos, vamos dizer que a pessoa começou a trabalhar com 18, ela está, sei lá, com 26, 25, tá? Há 7 anos no mercado de trabalho. Uma pessoa que está trabalhando há 7 anos, é praticamente humanamente impossível que ela tenha acumulado 350 salários mínimos para conseguir sair, então, da casa da família e ir para fora. E aí a pessoa opta então por um aluguel, né? Só que o aluguel também é muito maior do que um salário mínimo e o salário não aumenta muito, né? Como diria lá o Chico Anísio, né? E o salário, ó. Então é muito isso, né? Geração canguru, porque é sobrevivência, né? Muitas vezes. Muitas vezes nas capitais brasileiras o salário não acompanha, o aluguel não acompanha a compra de uma residência. Então isso só aumenta o déficit habitacional brasileiro, que é um assunto que está bem alto hoje em dia também. É muito necessário a gente pesquisar bastante sobre isso, sobre o déficit habitacional brasileiro, né? E é uma geração, né, falando agora do mundo corporativo, é uma geração mais escolarizada do que as gerações anteriores, né? Isso acompanha um processo que ocorreu no país nos últimos anos, desde ações afirmativas, mas do fomento como um todo da educação superior, né? Foram construídos uma série de novos campos de universidades federais e estaduais, algumas até municipais. As universidades privadas também ganharam bastante espaço nas últimas décadas no país. É natural que essa geração vai estar mais escolarizada que as gerações anteriores. No entanto, esse alto nível de escolarização e de aperfeiçoamento para a entrada no mercado de trabalho não garante a entrada no mercado de trabalho. Olha só que interessante. Estamos estudando mais, mas nem sempre estamos conseguindo obter o nosso lugar ao sol, digamos assim, da maneira com que a própria geração anterior, que hoje nos chama de canguru, nos prometeu e hoje não está sendo cumprido, né? Hoje nem todos conseguem ter acesso, então, a essa tal inserção profissional a partir de uma qualificação, tá certo? E outro movimento que essa geração tem enfrentado bastante em relação ao autodesemprego, à qualificação, mas ao desvio de função e o acúmulo de funções dentro dessas novas funções do mercado de trabalho, dentro dos trabalhos remotos, trabalhos que envolvam a internet e tal. E muitas vezes esse acúmulo e desvio de função, ele vai recebendo outros nomes mais socialmente aceitos, digamos assim, e isso traz consequências não tão positivas, digamos. Muitas vezes esse trabalho excessivo com a internet, trabalho que é levado para casa, né, através do smartphone, através do computador, né, a pessoa recebendo mensagens à noite, recebendo mensagens no domingo, em relação a assuntos profissionais, né? Por vezes essas relações que poderiam ser qualificadas já de primeira como relações problemáticas, elas vão ganhando outros nomes, né? Chamado de workaholic, é chamado de alta produtividade, né? Por vezes o trabalhador precarizado é chamado de empreendedor, né? Por vezes o trabalhador precarizado se vê coagido a buscar uma reinvenção contínua, né? Momentos onde a pessoa
por vezes não pode, digamos assim, como se fosse aceitar que há uma crise instaurada, digamos assim, que ela tem que se reinventar e etc. Então, são alguns desses vários conflitos que a nossa geração vem enfrentando, né? Hoje nós, então, enfrentamos essa situação de estudar mais, ter mais consciência e compromisso social, digamos assim, e ainda assim, precarização financeira, trabalhista como um todo, né? Então, são desafios diferentes dos séculos passados e que não cabe a nós também dizer que as gerações passadas tudo era mais fácil e que são todos preconceituosos e insensíveis, mas é necessário então que a gente tenha consciência dos desafios que nos cercam nesse nosso século, digamos assim, e é necessário que a gente tenha consciência disso e que a gente também digamos que aproveite os lados bons que isso pode nos trazer, né? Se a gente está mais aberto a conhecer outras pessoas, de outros modos de vida, digamos assim, consequentemente, nosso ciclo social vai estar mais diverso, nós vamos aprender mais e estar sempre dialogando mais com essas outras pessoas e vivenciando mais experiências, por que não, né? Nossa geração, ela quer muito mais do que ir ao trabalho e voltar, né, ter uma casa, um carro, como diria a música do Luan Santana, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Nossa geração quer muito mais que 2 filhos e um cachorro, né? Então a gente passa a poder vivenciar mais coisas, né? Temos menos apego, né? Nós conseguimos como chama isso? De desvincular, digamos assim, de situações de opressão de maneira mais efetiva do que anteriormente. Então a gente consegue vivenciar um novo amanhã, digamos, isso numa perspectiva mais filosófica, assim, mas a gente consegue vivenciar novos amanhãs de maneira mais efetiva do que anterior, tá certo? Vou deixar aqui na descrição um episódio do meu podcast Resenha do Gle, que está em todas as plataformas de podcast. É o episódio número 5, foi lançado acho que em maio deste ano, junho, e se chama Artista, Formado, Desempregado, Empreendedor por Obrigação, onde eu falo um pouco sobre a minha experiência pessoal e tem total a ver com essa situação de faixa etária, com esse período do Brasil que a gente está passando, período geracional que a gente está passando. Então é bem legal, fica aqui embaixo para vocês ouvirem, né? É um podcast. E tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso, né? Tem um vídeo que eu falo sobre fazer ou não fazer faculdade, e um outro vídeo que eu já falei aqui no começo, que é sobre a coragem de ser imperfeito. Então esses são vídeos complementares, de certa forma, onde eu busco aqui, para além das áreas onde eu atuo, né, que seria a música e a geografia, mas de qualquer forma, antes de músico, antes de geógrafo, sou um cidadão, né, um cidadão que está vivenciando então essa geração. Então é uma maneira, tanto esses 3 vídeos como esse podcast e tal, são maneiras da gente refletir sobre isso e refletindo, a gente alinha, por que não, as nossas expectativas, né? Porque muito das decepções que a gente tem na fase adulta tem a ver com uma quebra de expectativas do passado. Então deixa aqui nos comentários como vocês há 10 anos atrás se imaginariam que estariam hoje, no caso, e como realmente estão, né? Frequentemente a gente ouve a galera falar, né? Quando eu era criança imaginava que estaria não sei o que, hoje estou hoje estou de outra forma. Então, conte aqui nos comentários. Claro, não precisa abrir muito, né, a intimidade, conta o que dá pra contar, o que quer contar. Antes, há 10 anos atrás eu imaginava tal coisa e hoje eu estou tal coisa. Beleza? Ouve lá o podcast, assiste os vídeos, se inscreve aqui no canal, mas fiquem tranquilos, é só se vocês quiserem. Beleza, galera? Aqui é Gle Ribeiro. Deixo meu salve para vocês. Um grande abraço. Valeu!